Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele nos amou e foi Ele quem começou essa história. Ele nos amou primeiro, não fomos nós. Foi Ele que escolheu nos amar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nesse clima de adoração, de louvor ao Senhor, eu quero vos convidar para aquilo que é primordial em nossas vidas: uma oração. A oração é a chave que abre portas. A oração nos transforma e nos mostra a realidade dos fatos. A oração nos coloca no lugar onde nunca deveríamos sair, de joelhos, caídos, prostrados, humildes, quebrantados diante do Senhor Jesus. A oração é comunhão com o Criador. A oração é do que nós tanto precisamos. A oração é o que se sente faltante nas igrejas nos últimos dias, mas é através da oração que se adquire a vitória. Oração enquanto andamos, oração enquanto resolvemos alguma situação, oração na hora da alegria, oração na hora das percas ou das tristezas, oração principalmente quando chega a dúvida. A oração é a nossa comunhão com Deus. E então, se tivermos essa paciência de esperar do Senhor a sua resposta, a oração traz respostas. Nós vamos orar neste momento. Vamos apresentar muitos dos nossos irmãos que estão fora hoje. Pastor Juliano pregando, representando essa igreja. Pastor Rafael trabalhando. Pastor Silas Domingues, oremos por ele. A minha norinha que está lá com Lorenzo, né? Parece que o Augusto está por aí hoje. É isso mesmo, né? E mais um sem número de irmãos. Pastor Jefferson está lá em Pinda. Alguns irmãos que não estão conosco, para que o Senhor os guarde onde quer que estejam. Que a sua glória resplandeça sobre a vida desses meus irmãos. Vamos orar para que o Senhor também possa não somente nos enviar da sua palavra, porque nós temos isso, nós que somos pais e também que somos filhos. Já aprendemos que quando a palavra vem e não se quer atender, nós não aprendemos nada. Quando uma mãe, mesmo sabendo que está por vir, ou um pai avisa, o filho simplesmente ouve e vai embora, passa e sofre a pena. Mas diz a palavra do Senhor que o avisado vê o mal e se esconde. É o simples ou o tolo que passa e sofre a pena. Então que o Senhor nosso Deus, muito mais que enviar a sua palavra, que Ele nos envie disposição de ouvir, muito mais do que a disposição de ouvir, a disposição de executar, e muito mais do que a disposição de executar, a disposição de amar o Senhor da palavra. Amém? Oremos também, irmãos, pelo que está por vir. É vaticinado pelos homens, mas pode ser que o Senhor nosso Deus, Ele é especialista em mudar situações, né? A terra devastada do sul do nosso país, mas há 3 dias atrás, ali na Argentina, o frio foi de tamanho, menos 17 graus centígrados, que congelou as ondas do mar em alguns locais. E esse frio deve chegar, segundo a meteorologia, nos próximos 5 dias, ao Rio Grande do Sul. Vai perder força depois de Rio Grande do Sul, mas a terra devastada vai sentir mais uma vez, segundo a meteorologia. Vamos orar para que o Senhor nosso Deus, que é misericordioso, e é aquele Deus que muitas vezes Ele não nos livra da fornalha, mas entra conosco na fornalha. Não nos livra da cova dos leões, mas entra conosco na cova dos leões. Ele não nos livra muitas vezes, está na ravina de Sucote e está diante do Mar Vermelho, mas é Ele quem vai nos conduzir pelo meio do Mar Vermelho, para que esse nosso Deus seja com o seu povo ali naquele lugar, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Já vai levantando ao Senhor uma oração, fala com Ele, peça pelos meus irmãos, clame ao Senhor. Isso, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clama aquele que tudo pode, pede a Ele, clama a Ele. Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, reconhecemos a tua soberania sobre as vidas, principalmente sobre a minha vida, Senhor. Te entronizamos, ó Pai querido, neste lugar, não esta casa simplesmente, mas o nosso, meu coração. Vem aqui, Espírito Santo, fica conosco, usa-nos, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, ata em nossos corações a tua palavra, a tua verdade,
transforme as nossas vidas. Oh, tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, tenha misericórdia do meu pastor José Rodrigues, que está ali naquele leito de UTI. O Senhor o levantou para uma grande obra, mas nós já temos entendido que quando a nossa obra acaba nessa terra, a tua obra continua. Senhor, faze o melhor sobre a vida do teu filho. Ó Deus, poupa os teus servos, os teus filhos, as igrejas que te servem, Senhor, as forças de resistência ali no Rio Grande do Sul. Ó Deus, mas também a nós, Senhor, poupa que a frieza espiritual adentre em nossos corações. Jesus, guarda os teus servos que estão fora, Senhor, dentre os quais também meu irmão Marco, Graça, que estão de viagem ao Mato Grosso, pastor Rafael, pastor Silas Domingos. Senhor, tem misericórdia e usa o teu servo, pastor Juliano, dá-lhe da tua palavra. Usa, Senhor, Jefferson, enche da tua graça, do teu amor, do teu poder. Ah, Senhor, mas tem misericórdia de mim também, Senhor. Esse povo é nobre e é teu, Jesus. Eles te pertencem e não querem e não podem ouvir menos do que a tua voz. Então fala conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, aceita os nossos louvores. E como foi dito nas palavras de louvores que já louvamos aqui, nós entendemos que o Senhor tem ciúme de nós e o Senhor não negocia a nossa alma, uma alma eterna e que te pertence. Nós, os que viveremos eternamente, entregamos a nossa alma, o nosso tempo, o nosso lugar, o nosso tudo aqui, Senhor. Eu quero te louvar, mas eu te louvo sempre em nome do nome que tudo começou, o nome que tem sobre si todos os poderes, sobre os mundos, as gerações, sobre os tempos. Jesus, o Senhor, o nome cantado pelos adolescentes aqui, Senhor, cantado cujo nome recebe o que nunca envelhece, a santificação, a glorificação. A Ele toda a honra, toda a glória. Eu te peço por isso, ó Pai querido, e eu te agradeço sempre por esse nome, o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos enquanto abre a sua Bíblia no primeiro livro, o livro do Gênesis. O capítulo é o de número 1, o versículo do número 1 até o 23. Um trecho um tanto longo, mas que vale a pena ser lido. Enquanto você acha aí, quero louvar a Deus pela vida do meu irmão que está conosco mais uma vez aqui. Desta vez congregamos juntos, porque ele da outra vez que ele veio não estava aqui, que é o capelão Henrique. Deus abençoe tua vida, guerreiro dos hospitais, das casernas aí. Deus abençoe tua vida. E a todos os demais, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para os tempos determinados, para dias e anos.
e sejam para luminares na expansão dos céus, e para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia, e luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, até o dia 5º. A partir do próximo versículo, que nós não vamos ler, começa o dia 6º, a criação do homem. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor rege as nossas vidas. E eu quero, juntamente com os meus irmãos, nesta noite, Deus tem colocado no meu coração, na verdade, enquanto dei uma escapada hoje na escola bíblica dominical, para ir até a casa aqui atrás, a casa da igreja, onde os nossos jovens estavam reunidos, e no momento de rápida visitação do Senhor, porque Deus faz assim, o Senhor falou comigo e assentou no meu coração a palavra que vos falo nesta noite. Enquanto vos falo, quero pedir que a vossa atenção não se detenha com as crianças, elas têm liberdade de se movimentar, mas se atenham àquilo que é mais importante e primazia a palavra do Senhor. O mesmo Deus que pela sua palavra criou neste globo terrestre de mais de 12.742 e alguns metros, 12.742 quilômetros de circunferência, nesse enorme globo terrestre, com a sua palavra, criou tudo que nele há. Esse Deus maravilhoso, esse Deus miraculoso, que criou mais de 1,5 milhão de espécies de animais, com a sua palavra, sem colocar a sua mão, somente com a sua palavra. É o mesmo Deus que criou mais de 435 mil espécies de plantas conhecidas na terra, mais de 10 mil espécies de pássaros conhecidos, tudo através da sua palavra, da palavra da sua boca. Mais de 34 mil espécies de peixes conhecidos. Mas a ciência diz que mais de 210 mil espécies marinhas existem e a maior parte delas não são conhecidas. Um dos abismos, cuja borda é mais curta, abismo abissal, para baixo do nível do mar, vai mais de 13 quilômetros. Não é conhecido, e no seu quilômetro de número 3, entre 3 e 4 quilômetros, um batiscafo, um submarino super protegido, não consegue descer. Mas Deus lá criou espécies. Esse mesmo Deus que criou 800 mil insetos para alegrar, ou como alguns dizem, atormentar algumas noites, lembra que Ele é Senhor. Esse Deus que criou as estrelas, esse Deus que criou mais de 1 trilhão de galáxias, da qual uma das menores é a nossa. Ele criou todas essas coisas simplesmente com a sua palavra, com o seu querer, com o seu dizer. Mas é sabido que existem ainda mais de
200 a 400 trilhões de estrelas que não foram catalogadas, não se consegue. Há mais de 10 sextilhões de estrelas, segundo o Hubble, antigo e o novo, que eu me esqueci o nome agora, tem contabilizado de uma forma genérica em seu algoritmo de estrelas fora e em outras galáxias. Irmãos, esse é um Deus grande. Segundo a ciência, mais de 100 sextilhões de planetas existem. Sextilhão, o que é? Bota 1 e bota 6 0 na frente. Esse Deus que criou tudo isso, não é, a Bíblia diz de uma forma clara que Deus criou, mas a ciência briga até hoje e nunca vai encontrar a exatidão. Mas quer queiram, quer não, tem que entender que foi Ele que criou. Esse Deus que através da sua palavra, e nela contém uma particularidade, uma singularidade jamais vista em qualquer uma outra obra de qualquer um outro autor. Nem Homero nos Lusíadas, nem Luís Vaz de Camões, nem o inglês Mark Twain, nem Pablo Neruda. Não existe escritor ou escritora que sobrepuja a particularidade deste livro chamado Bíblia Sagrada. E qual é, pastor? É que todo livro lido, após lido, já sabemos tudo, mas a palavra de Deus, não. Quanto mais eu leio, mais eu me encanto. Quanto mais eu leio, mais descubro o que há. Quanto mais o Senhor se revela através da sua palavra, diferente dos jornais que passam, desaparecem, de homens que são enciclopédias ambulantes, eles jamais terão o conhecimento contido não em Deus, mas numa palavra escrita de Deus. E esse Deus que criou tudo isso com a sua voz, simplesmente com a sua fala, um dia na eternidade, Ele escolheu um dos menores planetas que existe, que é a Terra. Ele vem até a Terra. Ele pega da terra o que há de mais vil. Ele começa do barro da terra preparar o homem. Mas antes disso, antes de colocar o homem amado, esse que nós cantamos aqui, é essa pessoa que é você. Eu não sei se você cantou com inteligência, ou se você cantou de forma nécia ou débil. Me ama, me ama, me ama. Não sei se você entende um pouquinho do amor de Deus, que amou o único ser que conseguiu amar o mundo de uma tal maneira que deu o seu melhor para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Esse Deus prepara no mundo um jardim fechado. Grave esse nome: jardim fechado. Sabe por quê? Porque o Senhor colocou no meu coração, a você que aqui está, que existem jardins fechados aqui nessa noite. O Senhor fechou um jardim. O nome disso é VIP, Very Important Personal. Uma pessoa muito importante, algo muito importante, algo sobrenatural, suprassumo, sui generis, ponto de máximo, exclusivo, VIP. Ele preparou o jardim, preparou as plantas do jardim, preparou certamente, eu imagino, o jardim do Éden, palmeiras. Eu imagino no jardim do Éden rios, que realmente ainda hoje a história fala de Pison, fala de Tigre, Eufrates, o local fértil crescente no centro do mundo.
E ali o Senhor fecha. E eu não quero aqui particularmente discutir ou trazer à tona teologia, quantos haviam fora, se havia, se não. Eu quero dizer que o jardim era fechado porque havia uma razão. O jardim fechado era para o homem que ele iria criar do pó da terra. Dá-me a impressão agora, permitam-me conjecturar, permitam-me romantizar aquilo que é muito mais lindo do que qualquer romance ou amor. Parece-me agora que o grande empresário, o grande criador, o grande Senhor dos céus e da terra, bota uma batinha, um jaleco, e vou fazer agora o que alegra a minha alma, o que alegra o meu ser. Eu, Deus, vou criar um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não na aparência física, mas na sua tricotomia humana. O homem que enquanto dorme nós vemos o corpo dele, mas não vemos a alma, porque ele está dormindo. Você fala com o corpo, mas a alma não está lá, ela não ouve, a menos que você acorde a alma que está no corpo. E tem também o fôlego de vida, porque depois de formar o homem, ele soprou as suas narinas. E eu creio nessa palavra porque ela é imutável e ela nunca falhou. E soprou do seu espírito de vida sobre o homem e se fez alma vivente. É por isso que seres humanos somos assim como nós. Eu mesmo esses dias eu achei que ainda era jovem, porque a minha alma, diz a palavra do Senhor, aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águia. O Senhor fala de renovo para aqueles que creem no Senhor. Correrão e não se cansarão, subirão, voarão. E a minha alma renovada esses dias quis botar o meu corpo, Marquinhos, que é velho na tricotomia humana, para correr. E o Espírito, que é o fôlego de vida, levanta a alma e o corpo pela manhã, me mantém vivo até o dia que o Senhor chamar. Mas o dia que o Senhor chamar, o Espírito sobe para Deus, o corpo volta para a terra e a alma fica reservada para o dia do juízo. Deus que criou esse ser tricótomo com todo carinho do barro, parece que agora Ele limpa as mãos. Não botei a mão em nada, mas no homem eu formei. E está escrito que o homem foi a obra-prima de Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa: tudo que Deus criou, Ele viu que era bom. E nessa obra-prima que Deus viu que era bom, agora o Senhor observa e fica olhando ele e diz para ele: Adão, coloca nome em tudo, conheça tudo, domina sobre tudo, sobre peixes, aves do céu, sobre as plantas, sobre tudo, os répteis, domina sobre ele. Eu te dou essa autoridade. Deus agora coloca uma autoridade sobre a alma de Adão, e Adão começa a trabalhar. Eu quero imaginar que ali Adão começou a colocar nome em cada um dos animais. Mas imagine você, daqui a pouco Deus observou e estava lá Adão meio borocochô, porque cada animal tinha seu par, tudo havia uma conjugação, mas ele estava só. E viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então o Senhor Deus, que criou os sextilhões de planetas, criou as várias estrelas, criou os peixes com a sua palavra, mas criou o homem com a sua mão, do barro da terra. Agora Deus faz algo diferenciado. Esse Deus agora, segundo a sua palavra, e me permitam aqui colocar a minha forma de enxergar aquilo que já está escrito, porque é real. Ele vê ali um homem que mesmo com a sua presença, Deus, mas era homem, e aonde há ser humano a falibilidade, nem com a presença de Deus em toda a viração do dia, o Senhor se apresentava e falava com Adão.
Mas Adão queria algo a mais. Mas ele não falou. Mas quando Deus conhece e quer, é assim. Agora ele põe um sono pesado sobre Adão. Ele anestesia. Permita-me dizer mais uma vez, não está escrito, mas eu gosto de entender assim. O Deus que criava as coisas, criou as coisas à distância, mas que esteve perto mexendo no barro como oleiro, agora ele não põe somente um jaleco. Agora ele se aparenta como um médico, porque ele ia fazer uma cirurgia. Ele põe um sono pesado sobre Adão, abre o lado de Adão, tira do lado da sua costela. Está escrito. Muito obrigado quem está me auxiliando aí. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, anestesia, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Ninguém sabe dar ponto como Deus. Ninguém sabe fechar o que Ele abre, mas Ele abre às vezes. Mas o mesmo que abre é o que fecha. Aleluia. E toda vez que Deus abre a carne, Ele vai tirar algo melhor. Toda vez que Deus derruba o homem, Ele vai tirar algo melhor. Desde o início foi assim. Mas Deus agora, Ele faz uma cirurgia. E me entendam os homens, ao meu entender, Ele tira algo mais frágil, mas melhor. Frágil, porém melhor. Algo bom do bom que Ele já fez. E agora o homem está completo. E a prova é que quando Ele levanta, Ele diz: essa será chamada varoa ou mulher, porquanto do homem foi tomado. É carne da minha carne, osso dos meus ossos. O Senhor tinha então completo um jardim fechado. Não diga para mim, mas diga para você o que você é. Jardim fechado. Jardim fechado. Fechado significa só entra quem eu deixo. Fechado significa não é para qualquer um. Fechado significa VIP. Fechada é minha casa. De todas as mulheres do mundo, pode se apresentar como for, pintada de ouro, não habita no jardim fechado onde Deus me colocou. Lá habita a rosa. De todos os filhos do mundo, bons como forem, mas o jardim fechado da minha casa são os meus filhos. Deus quer que entendamos isso. Eu não quero entrar aqui em pormenores, porque até o tempo não me permite. Mas eu quero dizer que tudo que Deus cria é bom, mas aonde chega a mão humana, seguia tudo bem. Seguia tudo bem. Até o dia em que no jardim fechado, onde haviam dois, o Senhor Deus havia plantado para os dois, entra um terceiro ser, a serpente. Ela não foi convidada, mas ela entrou. Querido, querida, eu falo hoje, estamos finalizando junho. Fala-se tanto de amor nesse mês, e tão pouco se conhece de amor. E Deus apertou minha alma pela manhã, ao ver aqueles jovens ali, porque eles são meio dispersos. Eu estava falando aqui agora, estava vendo uns conversando ali. Às vezes eles não concatenam, e por isso erram bastante. Mas o Senhor falou: fala mais uma vez, fala de novo, e de novo, e de novo, porque eu tenho bênção para jardim fechado. Eu não negocio a granel, eu não negocio no varejo. Eu sou um Senhor exclusivo. O
Às vezes a gente pensa que Deus deu, mas Ele não deu. A gente pensa, dá cabeçada, erra, Ele tem misericórdia, levanta de novo, mas não é caso aqui. Mas o que Deus dá é bom e vale a pena possuir. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Uma terceira pessoa causou a queda da humanidade. E sempre que entra uma terceira pessoa num relacionamento, numa família, é queda na certa. Quando Deus fecha um jardim, Ele quer falar com quem está dentro do jardim, mas às vezes nós conversamos com quem não faz parte do jardim. Talvez por um celular, talvez por uma sala de chat. É redundante, né, Marcelo? Sala de chat, né? Sala de conversa, uma conversa. É tempo de ser o que somos, independente do que está acontecendo no mundo. O que o terceiro diz não me vale. O que o mundo diz não me vale. E o mundo diz, eu conversava ainda hoje pelo menos com duas pessoas, que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas a Bíblia diz que é na multidão de conselhos que estão os acertos. O mundo diz que é brega ouvir alguém que vence e que está avançando, está firme, olhando para Jesus, mas é bom ouvir quem está na lascívia, glutonaria, adultério, prostituição. E no jardim fechado entra a contaminação. A serpente então entra agora ali, e sempre entra com questionamento, com dúvida, sempre perguntando. Porque Deus disse no capítulo 1, na sequência, do versículo 23 em diante, vocês vão ver quando entra no 2 também, o Senhor fala que da árvore, de toda árvore que está no jardim, pode comer dela, Adão. Mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. E a serpente chegou, mudando um adjetivo e um artigo indefinido. E só isso foi o suficiente para balançar o desejo que havia num ser inteligente, amado, protegido e com um nome maravilhosíssimo. Porque o inimigo é assim. E diz: é assim que o Senhor disse? Não comereis das árvores que está no jardim? Olha lá, de toda árvore que está no jardim? Não, não foi assim que Deus disse. O Senhor disse da árvore que está no meio. Quantas vezes o Senhor diz sobre a família, sobre a esposa, sobre o marido, sobre os filhos, e alguém vem e diz: é assim, você acha que Deus é esse que faz isso? Que Deus é esse? Esse Deus mau? Não é assim que está escrito: bendito será a tua casa, bendito será. Vocês são benditos, mas o Senhor também dito: maldito serás se o jardim é fechado, o jardim tem porta, o jardim tem anjo, o jardim é exclusivo. Bom, houve a queda. Ali eu poderia ir até os 12 batalhões da tribo israelita, desde de Caim e Abel até os batalhões de Israel, mas não. Eu quero dizer o seguinte: não se preocupe. Pode ser que o jardim já foi invadido até. E o jardim às vezes é invadido. Eu vou fazer uma redundância aqui. Vou usar esse termo marcelesco. Pelo um Windows, né? Por uma janela aberta. O jardim é invadido. O jardim é invadido quando uma terceira diz ao ouvido de alguém: você é tão linda, você casou com esse cidadão. Aproveita a vida, querida. Chegou o terceiro. O jardim era fechado. Dá ouvido para a serpente, não. Você vai casar, moço? Você vai dividir, você vai correr o risco de dividir os seus bens. Veja como estão as mulheres hoje em dia, potentosas, questionadoras. Faz isso não. Não dê ouvido, porque a Bíblia diz que quem acha uma mulher, eu estou falando mulher, não
Não é um ser com o nome de mulher. É uma mulher, acha uma coisa boa. Encontrou o favor do Senhor. Não se engode com o terceiro ser, porque ele é Satanás. A serpente que entrou no jardim para oferecer a Eva algo que certamente no seu coração já havia um certo desejo, porque a Bíblia diz que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque o Senhor não tenta ninguém, mas quando nós somos tentados é porque os nossos desejos estão sendo saciados. E eu vou dizer algo para você traumatizante: pecado é gostoso, é bom. A consequência é que é ruim. É igual doce. Chama um pouquinho, aí você vai mudando toda a sua estrutura. É igual a droga, mas a toda a estrutura vai mudar. É como o vinho que aparece no copo, diz a palavra do Senhor. Não se encanta com ele, porque você vai com tanta classe começar a girar ele no copo, beber com tanta classe, daqui a pouco está caído bêbado pelo meio da casa, perdendo a moral, se despindo, urinando em qualquer lugar, sujando a própria roupa. Ele é escarnecedor. A bebida é escarnecedora. Aquilo que desce redondo te deixa quadrado. O pecado engoda. Ele é gostoso de início, mas o seu resultado é ruim. Acaba com a moral de um homem, acaba com a moral de uma mulher, separa famílias, deixa filhos chorando, traz angústias na noite, separa bens, leva a derrota, leva a dependência química. Mas a palavra do Senhor, como agora, ela é amarga na entrada, mas o seu efeito é maravilhoso. Glória a Jesus. Não se preocupe. Jardim fechado. O Senhor Deus disse: agora deu para cada um. Aquela mulher, cada um recebeu uma sentença. Aquela mulher que Adão disse: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, minha, meu. Agora diz: a mulher que tu me deste. Ou seja, quando alguém peca, não age como deve agir, ele gosta e procura culpar até mesmo a Deus. E o Senhor Deus então dá a sentença a cada um, mas a sentença à serpente é mais pesada, porque a sentença à mulher dói, mas vem a restauração através dela. A sentença a Adão dói, mas é na dosimetria da sua falha. Alguém te substituirá melhor. Mas a serpente, a dosimetria é pesada. Você vai ser pisada, você vai ser destruído, porque Deus é Deus. Eva errou, porque não praticou o que nós podemos chamar de não positivo. Hoje em dia, com todo respeito à psicologia moderna, porque também filo, mas ensina que não se pode dizer não, mas o não é o que mais se encontra na palavra de Deus. O mundo manda dizer sim ao pecado, sim à carne, sim ao coração. E a Bíblia diz: diga não ao pecado, diga não à carne. O coração é o que mais engana. E alguém se engoda e diz: eu senti no coração, deve ser Deus. Não. O teu desejo é teu. E diz a Bíblia que o coração é o mais enganoso do que qualquer coisa que existe na existência humana. Saiba dizer não. Algumas perguntas simples poderiam ser feitas ali e que servem para a tua vida, de homem a mulher, de jovem a velho. Simples. Isso engrandece o meu Deus? Eu beber essa bebida engrandece a Deus? Faz bem à minha família? Engrandece o meu cônjuge? Vai me dar respeito? Faz bem para o meu corpo? Em relação à pessoa que nos
conversa ao ouvido: essa pessoa anda com meu Deus? Essa pessoa tem exemplos divinos? Essa pessoa faz parte do meu jardim fechado? Se fosse uma reunião de casais, eu diria que quando um homem não ouve a mulher, ela vai conversar com a serpente. Mas eu vou dizer algo a mais. Quando nós não sabemos valorizar o que temos ao nosso lado, seja cônjuge, seja filho, filha, seja marido, seja esposa, seja filho, você vai perder. E não precisa de muito, porque no jardim fechado se cuida do que Deus te deu. E o jardim fechado não é para todo mundo. Muitos vão existir, entrar e sair de igrejas, de povos, vivenciar, de casamentos, de reuniões, de trabalhos, mas como perdedores. Mas o jardim fechado é para poucos. E eu vou dar um exemplo aqui, só para não ficar nos exemplos, mas seguindo a palavra do Senhor. Você deve ter um celular aí, né? Ah, se você tratasse seu filho, sua esposa, seu marido como trata seu celular, conversasse com ele todo final de noite, pusesse do lado da cabeceira, renovasse os programas sempre que necessário, limpasse, pusesse uma capinha de proteção, olhasse para ele quando você faz tanto selfie, olha para os olhos do teu marido, da tua esposa e do teu filho, conversa tanto com o celular. O jardim era fechado, mas o terceiro ser entrou, e às vezes vem em forma de algoritmo. Às vezes vem em forma de algoritmo. Vou me caminhar ao final. Maria e José chegaram para mudar a história da queda da humanidade. Maria e José obedeceram, se sujeitaram à vontade do Senhor, porque no jardim fechado existe amor. E eu vou dizer, não é qualquer amor. O amor genuíno não é o eros, não é a atração sexual. Não, isso aí acontece e causa muitos casamentos até, mas isso é paixão. Não é o amor filia, não é o storge, é ágape. O Senhor é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal, não se porta com leviandade, tudo espera, tudo crê. Não é vergonhoso pedir mais um perdão. Não é vergonhoso alguém dizer: você é boba, você é bobo. Fica se arrastando para ela, se arrastando para ele, se arrastando para o seu filho, suportando sua filha no erro, naquilo que você não concorda. Não, querido, porque o amor nunca falha. O amor é heróico. O amor é o próprio Deus, que em Jesus se arrastou por nós, morreu por nós, mas vive eternamente para todo sempre. Assim é o amor. É lindo ver alguém que ama, é lindo ver alguém que se entrega, é lindo ver alguém que cuida dos seus filhos, que ama muito mais até. Não vou entrar nessa seara. Maria se sujeitou, suportou as crises, as dores, porque quem está no jardim fechado e só Deus visita, a angústia vem, Deus dá um filho, como Ana. Eu estou falando aqui de Maria, poderia citar outros. Ô Maria, eu vou te dar um filho para morrer, tá? Eu vou te dar um filho que não é teu, tá? Eu vou te dar um filho, você não vai entender, mas ele não vai obedecer você, ele vai entender a mim. Eu sou o pai dele, você está entendendo? Ô Maria, guarda isso no teu coração. Maria, você não tem que falar com mais ninguém, o jardim é fechado, não tem que falar com o terceiro, nem para José. Com José falo eu, porque o jardim é fechado. Muitas dores,
Nós temos que suportar, matar no peito sozinho, colocar diante de Jesus. E se Ele quiser, Ele diz, fala para tua esposa, fala para o teu marido, diz agora, ou deixa que eu revelo. Sabe por quê? Só entende quem é isso, só entende o que é isso quem é crente em Cristo Jesus. Só entende isso quem tem o jardim fechado, que ainda não abriu a porta, que ainda não vai dizer tudo lá no Face, no Instagram, não vai dizer tudo no WhatsApp, não vai dizer na rua, ou dizer das suas dores, mas suporta. E quem olha nem sabe, como uma irmã que eu estive com ela ontem, ali em Paraty. Deus abençoe sua vida, irmã Adriana. Perdeu uma irmã com câncer nos pulmões. Agora está com câncer agressivo nos pulmões. Último estágio, sobrevivendo. Mas ela diz, enquanto eu viver, não vou parar para chorar. Eu sou serva do Senhor. E os médicos dizem, o que está acontecendo? A senhora já devia ter morrido. Ela fala, minha vida não é minha. A minha vida é de Jesus. O jardim aqui é fechado, não entra nem médico. O medo do desconhecido, irmãos, é um negócio que te alavanca, te arrebenta. O medo do desconhecido é algo terrível. Mas eu dizia, voltava ontem com o Yuri, na serra aqui de Cunha, estava chovendo, muita serração. Se daqui naquela câmera eu não conseguia enxergar. Mas quando você não sabe o que fazer, faz o quê? Para. Se parar, vem outro, te atropela. Mas vou o quê? Vou para frente? Não. Encosta do ladinho, vai seguindo o limite. Não inventa, não corra, não mate, não morra. Mantenha o teu passo, diminui, segura. Tem tempo, família, irmão, amigo, guerreiro, guerreira, que é tempo de diminuir. Mas eu corria, eu fazia. Agora é tempo de parar, diminuir com essa corrida. E o Senhor vai nos guiando, porque Ele é a luz das nossas vidas. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Para onde irei eu? Ou perdão, para quem irei eu? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Bom, Maria não teve medo do desconhecido. Você tem? Se tem medo, é porque o jardim não é fechado. Porque quem mora em condomínio, se tiver medo, é tonto. E outra, o condomínio é só para você, só para a tua família. Larga a mão de ter medo. Bobinha, bobinha. O jardim é fechado. E o guarda na portaria? El Shaddai, El Elohim, Tzidkenu, aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O jardim é fechado. Maria não teve medo. E uma espada atravessará o teu ser. Maria disse: eis aqui a tua serva, que se cumpre em mim a vontade de Deus. Maria, a nova Eva. Aleluia. Aí Deus prepara. Quando a gente tem comunhão com Deus, tudo que está em volta Ele prepara. Preparou José, preparou o anjo, preparou o Egito, preparou a montadura, preparou Cafarnaum, preparou Galileia, preparou Belém, preparou estribaria. É do jeito dele, mas Ele está preparando. Por quê? O jardim é fechado. E o jardim não está no lugar, o jardim está aqui dentro. Você não precisa, talvez, de homem, ou talvez você não precisa de uma esposa, ou talvez você não precisa de uma família. Deus dá o que Ele quer. Mas se o jardim é fechado, Ele vai chegar lá. Se o jardim é fechado, Ele te visita. Você está entendendo? Glória a Jesus. O jardim fechado foi restaurado outra vez, porque o amor tudo espera. E Jesus nasceu. Jesus é agora. Se alguém está em mim e as minhas palavras em você, você não tem ideia do que vai acontecer. Jesus vai voltar, irmãos.
o jardim continua fechado. Sabe como chama o jardim fechado hoje? Igreja. Eu não estou falando ministério, ou essa igreja visível. É uma igreja invisível. Há um povo. Aqui há. Aqui tem igreja e tem o vulgo. Eu dizia para alguém hoje num dos atendimentos que, assim como aconteceu lá no Egito, o povo de Israel estava no Egito, sujeito às leis do Egito, debaixo do sol do Egito, comendo a comida do Egito, mas eles moravam num lugar chamado Gósen. Gósen era o jardim fechado para Israel, e ali a morte não tinha poder, ali as moscas não entraram, ali os rios e as águas não se transformaram em sangue, ali não havia praga de rãs, ali não havia maldição. Mas estavam no Egito, do lado do Egito. Mas aqui é jardim fechado. Quem tem Jesus tem tudo. Não importa que o Egito ria de mim, não importa que o Egito me massacre, me mate, me dê trabalho, mas comigo está o leão da tribo de Judá, e eu vou seguir, e eu vou entrar em Canaã. Mas não se preocupe. Tem os nossos filhos, né? Quem saiu do Egito para Israel foi o pessoal que morava em Gósen, mas no meio do povo foi um chamado vulgo. São os nossos filhos que se casam com mulheres que às vezes não são tementes a Deus. São as nossas filhas que se casam com homens que não são tementes a Deus. São filhos que entram no homossexualismo, nas drogas, na prostituição, no adultério, no roubo, na glutonaria, no pecado, na destruição. Querido, o que eu faço, pastor? Deixa o vulgo no Egito? Não. Te prepara. Jesus vai tirar tudo. Nós estamos debaixo de promessa de Deus. O que não prestar, Ele vai fazer morrer no caminho. Não abandone seu filho, sua filha. Ama, cuida, protege, dá casa, abraça. Está me entendendo? Porque quem tira é só o Senhor de Israel. Arrasta, ela rindo de você, ele rindo de você, ele pecando, ela pecando, mas você é jardim fechado. Não há Caim, não há Bila, não há Zilpa, não há Leia, não há Agar. Aleluia. Não há concubina que tome o teu marido. Não há homem que tome a tua esposa. Não há nada. Porque o que é teu é teu. Se você estiver debaixo de promessa de Deus. O jardim é fechado. Pastor, eu perdi. Não era teu. Ah, eu queria cebolas, melões do Egito. Não era teu. Ah, o meu genro ficou. Não era seu genro, era um vulgo. A minha nora ficou. Não era nora, era um vulgo. Porque o jardim fechado é jardim fechado. A igreja do Senhor é jardim fechado. Está em Cantares de Salomão. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso, de toda sorte de pós aromáticos? Eu não sei se você entendeu. Quem é essa que vem com bandeiras? Quem é essa que vem soltando cheiro gostoso? Sabe o que é cheiro gostoso? É incenso, é oração, é a noiva do Senhor. Ela atravessa deserto e o Senhor vai cheirando, como ontem fez a Vivian aqui.
como a Gleides tem falado aqui, como o Diego falou aqui, como Moisés falou aqui, como eu tenho dito, Jesus está só cheirando. Qual é o cheiro que está saindo de lá? É cheiro de pecado ou é cheiro de adoração? É cheiro de mirra? É cheiro de aloés? É cheiro de glória? É cheiro de aleluia? Ou é cheiro de reclamação? Se é cheiro bom, é meu. No meio de todos, o Senhor conhece. No deserto, Ele guarda os que são seus. O sapato cresce no pé, a roupa cresce no corpo, o alimento chove do céu, as codornizes virão, a coluna de nuvem de noite, a de dia, a coluna de fogo de noite, há anjos do Senhor, há uma rocha que acompanha a 350 metros, é a rocha de Horebe, ela está junto, é Jesus, porque o jardim é fechado, e o jardim fechado tem guarnição da parte do Senhor. O jardim fechado vai entrar nos céus. Bendito seja o nome do Criador do jardim fechado. Aleluia, glória a Jesus. Ei, querido, está escrito em Cantares de Salomão, capítulo 3, verso 12: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. A esposa de Jesus é a igreja. Jardim fechado és tu. O que é novo não entra. Deixa quem quiser com o novo. Filhos se destruindo, filhas se destruindo, gravando coisas horrendas, participando de coisas horrendas, bebendo. Fica no jardim fechado, porque o negócio de Jesus é contigo. Deus tem negócio com o jardim fechado. O Espírito tem ciúme, ou não foi o que vocês cantaram aqui? Tem ciúme de mim. Ele tem ciúme de mim. O meu cheiro, o teu cheiro o atrai, e Ele vem. E Ele é poderoso, e Ele é Senhor, e Ele cumpre, e falou, e fala de novo, e o que Ele fala não cai por terra. O jardim é fechado, e a minha alma canta e descansa no Senhor. O jardim fechado não é para todos, é para alguns. Está se acabando o mês de junho. O ano é feito de estações. Está escrito em Cantares que a chuva já cessou. O tempo de cantar chegou. É primavera. Mas todo ano tem verão. Verão queima. Tem quem gosta, mas dá calor. Verão te leva mais banho, precisa limpar mais, você sua mais. Verão, algumas frutas aparecem, outras não. Verão às vezes é seco. Mas depois do verão vem o outono. O outono é um vento terrível. As folhas caem. Às vezes a árvore fica despida, não há frutos, a chuva é inconstante, o teto parece estar fechado. Depois do outono vem inverno. Há quem gosta do inverno, né, Gino? Bonito para alguns, mas queima algumas plantações, dá alguma indisposição em alguns. Alguns não vêm nem à casa do Senhor, porque está frio, mesmo que às vezes os seus filhos vão estar ali na volta da Pedro Frige, bebendo com as roupinhas curtas, dançando e abaixando, e o diabo gozando com eles ou elas, bebendo, se embriagando, se drogando, mas a casa do Senhor faz frio, mas é inverno.
Mas depois do inverno, a primavera vem de novo. Ela sempre vem.